dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Coloca o teu coração na presença de Deus nessa manhã, que você possa falar: Senhor, eu quero estar na tua presença. Fala comigo, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu coração. Nós te amamos, Senhor, nós queremos estar mais perto do Senhor. Obrigada, Senhor, por tanto. Derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre nós. Obrigada pelo teu cuidado. Senhor, que nós possamos aprender de Sansão a colocar os nossos planos em Ti. E saber, Senhor, que os Teus planos não podem ser frustrados, os nossos sim. Abra os nossos olhos para que nós vejamos, Senhor. Começa a entregar para o Senhor. Fala para Ele. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer. Fala pro Senhor. O que o Senhor planejou pro meu dia, Senhor? Talvez você já começou o dia cheio de coisas. Fala, Senhor, o que o Senhor planejou para hoje? Os passos que dei O sem que o Senhor planejou para minha vida? me fizeram O que o Senhor planejou para minha família? o tanto que eu já chorei. Eu quero conhecer teus planos, Senhor. Fala para Ele. Me arrependo dos Jesus. meus planos. Os nossos planos têm feito a gente chorar, Senhor, fracassar. Sem ti, Nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Ah, o que você está procurando só o Senhor tem. passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Comece a entregar tudo para o Senhor, o seu dia. Comece a entregar os teus planos. Fala, Senhor, troca, eu quero os teus. Eu quero os teus planos. Sem ti, Nada posso fazer. onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Fala, Senhor, vem, entra na nossa casa. Entra na nossa vida. Toma meus passos, toma minhas horas. Toma meu pensamento. Se não for assim, não me deixe. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Fala para o Senhor o que precisa ser curado, o que precisa ser ajustado. As decisões que você precisa ter no Senhor, coloca para Ele. Dou minhas mãos para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Segura firme nas mãos de Deus. Deixa Ele te levar onde Ele já planejou. Você tem tentado ficar tanto no controle? Você tem planejado tantas coisas? E isso tem feito você se frustrar tantas vezes? Diga para o Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus planos. Eu quero os teus. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quando você está cheia de você, cheia da sua vontade, cheia do seu querer,
você sequer pode ouvir o Senhor. E hoje nós vamos aprender do Sansão. Nós vamos aprender do Sansão o que foi acontecendo com ele quando ele foi se fixando no teu próprio olhar. O que foi acontecendo com Sansão quando ele começou a achar que ele era o fortão do cabelão e que a força estava nele. E quando Sansão começa a querer controlar todas as coisas, o que vai acontecendo com cada uma de nós. Por isso, essa canção é para levar o teu coração em oração para o Senhor. Para que você diga: Senhor, os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. E se não for assim, não me deixe ir. E se não for assim, não me deixe ir. Faz essa oração agora para o Senhor. Porque talvez você tenha entrado em tantos lugares de cilada. Você tem dado voltas no mesmo lugar. Você tem se perdido nos seus próprios planos. E tem andado chateado até com o Senhor. Mas esse fracasso não é do plano do Senhor, porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Esse fracasso é do seu plano. É porque você foi tomando as rédeas das coisas. Ou porque você foi deixando qualquer um tomar as rédeas e não o Senhor. Porque talvez você possa falar: não tomei as rédeas. Aconteceu. Mas talvez você não deu as rédeas para o Senhor. Lembra? Quem não planta nada nasce mato. Se você não deu as rédeas para o Senhor, outros vão tomando lugar. Sansão deu as rédeas para Dalila. Outros vão tomando lugar. Então nós estamos aqui no grande finale do Sansão. Se você não assistiu a última live, nós estamos aqui finalizando a série do Sansão. Finalizando a série do Sansão. Esse homem que foi escolhido pelo Senhor. Esse homem que tinha dons extraordinários. Ele tinha uma força sobrenatural. Ele carregava o sobrenatural nele. Mas porque ele não tinha clareza da identidade dele, da missão dele, Sansão foi usando da força dele, arbitrariamente fazendo as coisas pelo próprio desejo e se tornando fraco. Nós fomos vendo as ciladas que Sansão foi enfrentando por confiar na própria força. Então, quando a nossa força se torna fraqueza, foi a grande toada dessa série, para você entender quando a tua força se torna fraqueza. Quando o teu dom não age em seu favor. Quando aquilo que você tem de diferencial não te acrescenta. A gente foi estudando cada partezinha da série do Sansão. Mas hoje nós estamos lá quando Dalila então cortou os cabelos de Sansão. Dalila corta os cabelos de Sansão. E Sansão é entregue aos filisteus. E nós paramos bem aqui. Nós falamos do amor interesseiro, né? Nós falamos do amor condicional que Sansão e Dalila estabeleceram. Nós falamos aqui também sobre de todas as coisas guarda o teu coração. Nós falamos sobre a língua e o coração que podem tirar você daquilo que era para você estar. E hoje nós vamos ver a hora que o Sansão então agora está na mão dos filisteus. Ele que veio com a missão, vamos lembrar lá atrás, do anjo revelado à mãe dele, com a missão de começar a libertação do povo de Deus, dos filisteus, que os massacravam. Ele que veio com essa missão, agora ele está nas mãos dos filisteus.
Ele que era o fortão do cabelão, que arranjou confusão com um monte de filisteu, agora ele tá nas mãos dos filisteus. Os filisteus que tentavam pegar ele de todo jeito, agora conseguiram. Conseguiram. E o que acontece? Qual é a primeira coisa que os filisteus fazem? Arrancam os 2 olhos de Sansão. Presta atenção, que hoje você vai ter pedalas preciosas. Se tem uma série cheia de pedala, é a série do Sansão, porque você vai vendo como você tá sendo com a cabeça do tamanho de um feijão. Como você tá sendo fisgado por tantas coisas que estão te fazendo bagunça. Bagunça. Queimação geral. Então, a primeira coisa que eles fazem é arrancar os 2 olhos de Sansão. Amarrar Sansão em um moinho, para que ele ficasse rodando no moinho. E depois, transformar Sansão num bobo da corte. Transformar Sansão num bobo da corte. Nós vamos olhar para essas 3 coisas que eles fizeram com Sansão. E a primeira coisa que nós precisamos saber que o inimigo quer fazer com cada um de nós é que você não enxergue. Porque se você não enxerga, porque se você está cego, você não tem direção. Porque se você está cego, você não tem discernimento. Porque se você está cego, você não consegue nem ao menos se defender e escolher. Então presta atenção. Não é à toa que eles arrancaram os olhos de Sansão. E não é à toa que nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos sido arrancados a nossa capacidade de enxergar. Você tem enxergado os teus filhos? Como eles estão? O que eles têm te pedido? Você tem enxergado os teus filhos? Você tem enxergado o teu esposo? Qual é o plano de Deus para o teu esposo? Como você pode ajudá-lo nesse plano? Sansão, ele foi muitas vezes fisgado pelo olhar dele naquela mulher bonita, naquela mulher que era delicada, naquela que era prostituta. Sansão foi fisgado no olhar dele. E agora, ele é arrancado do olhar porque ele não aprendeu a enxergar. Os filisteus arrancam o olhar. Talvez você olhe para você todos os dias no espelho, mas você parou de aprender a se enxergar. Quem é você? O que Deus tem sonhado para você? Quem Deus diz que você é? Tudo que nós precisamos pedir para o Senhor é a abertura de visão para que você enxergue. Para que você enxergue de drone, para que você não olhe apenas para aquela circunstância. Sansão saía atormentado pelas circunstâncias, quando ele não tinha visão do propósito do Senhor. Então, quantas vezes você está sendo atormentada pelas circunstâncias porque você não está tendo visão do propósito do Senhor? Então, a primeira cilada, quando nós já perdemos a força, é porque nós não enxergamos mais. Uma pessoa em depressão já não enxerga mais nada. Uma pessoa que ela tá em ansiedade, ela não enxerga mais nada. Ela fica que nem um passarinho tentando sair de um quarto fechado. Uma pessoa que ela tá em desânimo, ela não enxerga mais nada, porque você já perdeu a tua força. E a primeira coisa que acontece depois que você perde a tua força é você perder visão. Porque se você visse, você ia buscar um jeito de sair.
Porque se você enxergasse, você ia falar, eu preciso daquela saída, eu preciso disso. Você ia buscar. Quem não enxerga, não busca. Quem não enxerga, não busca. Então a primeira coisa que vai acontecer com você é que você vai perder a visão. A segunda coisa que acontece com a gente é virar um bobo é andar em círculos. E a terceira coisa é virar um bobo da corte, é ficar só no entretenimento. Eu quero te convidar a pensar sobre o que tem acontecido com a nossa geração hoje. Uma geração que tem treinado olhar para baixo. Você entra numa sala e as pessoas estão olhando para baixo. Você entra num elevador e as pessoas estão olhando para baixo. Você está sempre olhando para baixo. Águia olha para cima, galinha olha para baixo. Águia tem visão de onde vai chegar, a galinha só tem visão do próprio umbigo. Os fisioterapeutas têm dito que as telas têm mudado a configuração do corpo e você tem ficado muito mais tempo de cabeça baixa, sem enxergar o outro, o que está acontecendo, preso numa gaiola. Olhando para onde? Para baixo. A nossa geração é uma geração que tem se treinado, inclusive fisicamente, a só olhar para o próprio umbigo. Talvez você já saiu hoje de casa e já se irritou com o cara que estava andando devagar na tua frente. Talvez você não pensou se ele está precisando de ajuda. Talvez hoje você saiu atrasado e você só está pensando que você precisa resolver suas coisas. Talvez a sua oração tenha sido egoísta só por você e pela sua casa. Talvez os seus sonhos tenham sido pequenos porque você tem olhado só para você e para o seu umbigo. As suas maiores dores acontecem quando você só está olhando para as próprias feridas. Porque deixa eu te contar uma coisa, se você só olhar para você, o que você vai encontrar é muita falta. Mas Deus não mandou você olhar só para o seu umbigo. Ele fala, olha para mim. Para de olhar para o vento, olha para mim. Para você olhar para os olhos do Senhor, você precisa parar de olhar para baixo. Você precisa olhar para cima. Eu conto uma história no livro Ande à Altura da Sua Identidade. Eu conto uma história que algumas de vocês já conhecem. Essa é uma história que eu criei lá na pandemia, mas que eu escrevi nesse livro, que diz que tinha uma lagarta que estava cansada de ser lagarta e se arrastar e olhar para baixo e comer pó. E ela pensava, seria incrível se eu tivesse rodinha. Nossa, se eu tivesse rodinha seria o máximo. E se eu tivesse então na praia tomando água de coco, ia ser melhor ainda. E aí ela entra num tempo de casulo, um tempo de transformação. E quando ela sai, a primeira coisa que ela vai ver é se ela tem o quê? Rodinha, mas adivinha? Ela não tem rodinha. E ela então olha para pelo menos para ver se ela tá na praia para tomar água de coco. Não, ela não tá na praia para tomar água de coco. E além dela não ter rodinha, e além dela não tá na praia para tomar água de coco, ela carrega uma mochila pesada nas costas. Aquela lagarta, ela ficou tão presa no jeito dela, no controle dela, no plano dela, no umbigo dela, que ela não percebeu que ela foi feita agora, não com rodinhas, mas o que ela chama de mochila pesada são asas. Talvez o que você está reclamando de mochila pesada é a porta para que você possa acessar outros níveis. É exatamente a resposta para que você possa ajudar tantas pessoas. Tá ali a chave de algo que você tá relutando, achando que é mochila pesada nas costas, quando são asas. Novas possibilidades. Novos formatos no seu casamento. Novas reconfigurações agora onde o Senhor é o centro. E lagarta olha para onde? Para o chão. Borboleta olha para onde? Para o céu. Lagarta rasteja, borboleta voa.
Lagarta só come para ela sobreviver. Borboleta, enquanto ela come, ela poliniza. Agora ela bebe todos os drinks de todas as flores. Enquanto ela bebe, ela tá criando um quiosque de drink, porque não é só sobre você. É sobre o que você vai gerar através de você. Sansão tava usando a força para ele ser um fortão. Para ele se satisfazer. Para ele fazer o que ele tinha vontade. Ah, Sansão, se você tivesse olhado para o Senhor, se você tivesse conhecido e buscado os planos que o Senhor tinha para você. A primeira coisa que vai acontecer quando você perde a força é perder visão. Você já não enxerga mais nada. Você não enxerga mais saída. Se você é alguém que está dizendo que não tem mais saída para alguma coisa, deixa eu te contar. Você está olhando para o seu umbigo. Porque se você olhar para o céu, sempre há uma saída. Sempre há uma saída. E nós já sabemos qual é. O caminho é Cristo. Se você olhar para o céu, você vai experimentar esse extraordinário. Você não vai ficar na cegueira. Você não vai ficar andando em voltas. E vamos lembrar, a primeira coisa que nós aprendemos, que nós temos sido treinados na nossa geração é olhar para baixo. E a segunda coisa, um olhar breve, andando em volta do mesmo lugar. Quanto tempo você fica às vezes no seu celular, na rede social, olhando para o mesmo lugar? Sem sair do lugar, dando volta em círculo. Não te acrescentou? Nada. Nada. Dando volta no mesmo lugar. Eu quero dizer pra você que se você tá tendo as mesmas batalhas, é porque você não tá mudando de nível, não. Você tá dando a volta em círculos. As suas batalhas precisam mudar. Porque você tá mudando de nível. Então precisa ser outros tipos de batalha. Problema você sempre vai ter, minha filha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas não é o mesmo. Você não tem que ficar no mesmo problema. Porque se você tá no mesmo problema, porque você não mudou de nível. Você tá dando em volta. Volta e volta. Dando volta e volta. Que nem o Sansão. A segunda coisa que acontece quando você perde a tua força. Quando você não tá mais imbuído dos teus dons. É não enxergar. Você não enxerga a saída, você não enxerga o bom no outro, você não enxerga. A segunda coisa é girar em círculos. Você tá lá, achando que você tá fazendo. E andando em círculos, e andando em círculos, e andando em círculos. Mesmas guerras, mesmos problemas, mesmas reclamações. Eu preciso mudar de nível. Fala, Senhor, eu não quero andar em círculo. Terceira coisa, bobo da corte. Nós somos a sociedade do entretenimento. Nós buscamos qualquer entretenimento para nos aliviar. E você não está percebendo que você que é o bobo da corte. Que você é o bobo da corte. A sociedade do entretenimento que tenta fazer qualquer coisa. Achando que nem o Pinóquio. Que liberdade é você ficar indo pro circo. Você já percebeu a história do Sansão e do Pinóquio como é parecida? Uma história de enganos, uma história de falsa liberdade que vai fazendo ele ficar mais bicho do que gente e que vai buscando ser o bobo da corte. Às vezes eu fico imaginando gente se descabelando, brigando. E eu imagino Satanás dando risada porque você é o bobo da corte. Você tá sendo o bobo da corte, você não tá posicionada. Você tá se expondo, não tá posicionada. Tá sendo bobo da corte. Quando que você tá sendo bobo da corte? Quando você não tá gerando nada. Você tá sendo só entretenimento pro inferno. Você tá sendo só um motivo de pecado pro outro que tá falando, olha, gente, que surtada. Você tá se achando lá, você é o bobo da corte. Você não tá gerando nada pro reino. Sansão, o homem escolhido, agora era o bobo da corte. Chama o Sansão que nós vamos dar risada dele.
Chama o Sansão, o que adianta ter um grandão ali, ó? Um grandão amarrado. Cego, que nem sabe pra onde vai, que nem sabe o que tá fazendo, que nem sabe. O que adianta esse Sansão? É pedala mesmo pra você hoje. É pedala. Para que você compreenda de que sem você estar com o Senhor e entender que a tua força vem dele e o propósito para a tua força, para o teu dom, para a tua capacidade vem dele. Se você não entender isso, você vai andar como cega, em voltas, só como bobo da corte. Você está sendo só entretenimento para o inferno. Você está só divertindo. Você não está gerando nada. Cadê o teu propósito? Cadê o teu propósito? Você não veio aqui para dar tchauzinho. Você veio cheia de propósito. Você veio para você ser posicionada. Ei. Mas esse não é o final da história. Porque a Bíblia é um livro incrível. Incrível e amoroso. Porque Deus, ele quer dizer para você, ei, esse não é o final da história. Sansão chega lá, eles vão fazer uma festa pro Deus deles, o Deus Dagon. Os filisteus então vão fazer uma festa pro Deus Dagon. E eles chamam Sansão para ser o bobão da corte. Eles estão fazendo uma adoração a Dagon em agradecimento porque eles ganharam Sansão nas mãos. Olha só. Deixa eu te contar. Você foi escolhida por Deus, assim como Sansão. Quando você cai, não estão falando só de você, mas é sobre o seu Deus. Você entende que é sério isso? Quando uma liderança do Senhor cai, não é só para ela cair, é toda a missão que ela carrega. Quando você cai, não é só você que cai, a sua família cai, a missão cai. A bandeira que era para você levantar cai. Sansão, ele veio para quê? Para começar a libertar os filhos de Deus de serem subjugados, massacrados pelos filisteus. Mas agora os filisteus vão agradecer aos deuses deles, como dizendo, seu Deus, Sansão, fracassou. A briga de Satanás, minha filha, é para atingir o Senhor. Você é só a isca. Ele quer falar, perdeu. Escolheu esse aí, o tontão? O tontão do cabelão? Escolheu esse? Tontão do cabelão. Mas eu quero te dizer algo. Que os planos de Deus não podem ser frustrados. E se mexeu com você, mexeu com ele. Mas, Fernanda, você não falou na última live que o Espírito do Senhor já tinha se apartado? Já tinha se apartado de Sansão? Sim. Porque Sansão olha para Dalila e fala, eu vou sair daqui, de qualquer jeito. Mas, a palavra diz, Sansão não sabia que o Espírito já tinha se apartado dele. Ele já tinha perdido a presença. Não negocie a presença, minha filha. Não negocie a presença do Senhor. Não acho que você pode fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar e o Senhor... Não, a presença. O Senhor não pode estar aonde está o pecado. Ele pode perdoar o pecado, mas ele diz, não volta para lá. Ele te tira de lá, mas ele não fica lá. E aí agora, Sansão, ele tem um lapso de graça. Um lapso do Espírito Santo. Eu vou dizer. Porque Sansão,
Ele tá cego, mas ele pede pro homem que tá levando ele encostar ele num pilar. A Bíblia diz que o templo tá cheio de filisteu. Que em cima do teto tem mais de 3.000 filisteus. Eles estão dentro desse templo. Sansão pede para ser encostado no pilar. E agora, Sansão faz uma oração. Porque Sansão tinha conhecido o Senhor. Quantas vezes ele sabia que o Senhor, que ele era escolhido do Senhor, ele só não andava à altura da identidade dele. Mas vamos lembrar que lá quando ele mata 1.000 homens com uma queixada, ele depois fala, Senhor, eu preciso da água. E Deus dá a água para ele. Então você fala, Sansão fez tudo essas porcarias e Deus dá uma chance para Sansão. Essa é a beleza da palavra de Deus. O grande finale não é você andar cega que nem bobo da corte, andando em volta, senão essa seria uma live de tragédia. Mas não é. Sansão, ele se encosta no pilar. E ele pede para o Senhor força pela última vez. E Sansão escolhe morrer. E o templo cair sobre ele. Mas ele cumpriu o propósito. De que os filisteus não reinariam sobre os filhos de Deus. O que aconteceu agora com Sansão é que pela primeira vez ele não usou o propósito para benefício próprio. Ele entendeu que era para além dele. Inclusive ele escolheu morrer para fazer o propósito se cumprir. E Sansão derruba o pilar. O templo cai. E os filisteus são todos mortos ali. Sansão cumpre mais uma vez o propósito, mas agora dessa vez intencionalmente. Porque vamos lembrar que os planos de Deus não podem ser frustrados. E Sansão, em toda essa maluquice, ele estava cumprindo. Porque ele brigava com os filisteus. Então ele já estava fazendo. Mesmo que ele não percebesse. Só que ele estava usando como benefício próprio. Por isso o Senhor se afasta dele. Por isso ele está cego. Por isso ele está andando em volta. Por isso ele é o bobo da corte o tempo inteiro. Ele achando que ele é o fortão, mas ele é o bobo. Nós vimos, mas que burrice, Sansão. E às vezes você está aí na burrice. Achando que você tá certa. Que você tá empoderada. Não, você tá burra. Se ferrando, andando em volta, machucada, perdendo aquilo que o Senhor consagrou a você. Mas agora, Sansão, pela última vez, decide e fala, não é pra mim, Senhor. Mas eles não vão zombar do Senhor. Os propósitos serão cumpridos. Sansão derruba o templo e morre junto com os filisteus. E entra pra galeria dos heróis da fé. Eu preciso dizer para você. Eu preciso dizer para você. Que o grande finale não é quando você perde a tua força. Deus não te deu os dons que Ele te deu para tirar de você. Deus te deu com propósito. O que você precisa enxergar é que esse propósito é para além do seu umbigo. Você nasceu para fazer parte das galerias dos heróis da fé. Porque quando Sansão realizou o propósito dele, quando ele estava cego, mas fé é a certeza. O que não se vê, ele não precisava mais da visão, ele só precisava do Senhor. Sansão, ele não vai quando ele é o poderosão, agora ele tá amarrado, ele é o bobo da corte, mas nessa hora ele cumpre todo o propósito. E pela primeira vez, ele coloca toda a vida dele e fala, Senhor, a minha vida tem valor se for para cumprir o que você quer. Eu quero te dizer que tudo que Deus derramou para você só vai poder acontecer quando você não olhar para você, mas olhar para os propósitos do Senhor. E aí você vai cumprir. E o Senhor te dá a força mais sobrenatural que você já pensou. E você vai falar, Fernanda, mas aí eu preciso morrer? Na sua carne, sim.
Na sua vontade, sim. No seu ego, sim. Porque o próprio Jesus diz: aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas aquele que perder por causa de mim, esse vai ter a vida maior, a vida da salvação, a vida em abundância. Então, enquanto você quiser que seja do seu jeito, enquanto você quiser ser a maioral, enquanto você quiser que o outro enxergue o teu poder, enquanto você ri porque você acha que você que tá no topo, enquanto você estiver no centro, minha filha, o seu destino é cegueira, andar em volta e ser boba da corte do inferno. Mas quando você compreende que você está aqui por um propósito maior, que Deus confiou a você fazer parte do plano de Deus. Quando você fala: Senhor, não é a minha vontade, mas é a sua. Senhor, não é para o meu benefício, mas é para te engrandecer. Senhor, é para você. Quando você faz isso, vida plena, vida maior. Você sabia que Sansão entrou para a galeria dos heróis da fé? Eu imagino Sansão sendo recebido no céu e os anjos aplaudindo. E eu imagino a cara do inferno falando: eu não acredito. Eu não acredito que Deus virou o jogo mais uma vez nos 5 minutos do segundo tempo. Eu tô aqui para te falar que a maior beleza da série do Sansão não é o que nós aprendemos, que nós não devemos fazer com as tragédias de Sansão. A maior beleza da série do Sansão é saber que Deus está no comando. E que independente do que aconteça, nada saiu do controle de Deus. A sua família tem saída. Os teus planos têm possibilidades. Aquele sonho que você tem não vai ser frustrado. O teu final não é nada menos do que cumprir todos os propósitos que o Senhor derramou para você. Hoje, nessa live, Deus quer te devolver visão. Mas visão do céu. Nesta live, Deus quer que você avance, mude de nível de uma vez por todas. Nesta live, Deus quer que você ande posicionada e não como bobo da corte. Quando você descobre quais são os propósitos de Deus para você, para de enterrar seus dons. Para de usar só para sua barriga, só para o teu entretenimento, só para o teu prazer. Deus tem propósitos incríveis para você. Não era só sobre Sansão, era sobre o povo de Deus inteiro. Você não é só sobre a sua família, é sobre o povo de Deus que precisa se levantar em família. Não é só sobre você sair da depressão, é sobre você levantar pessoas que estão prostradas. Não é só sobre a sua capacidade, é sobre tudo que você precisa fazer. Deus confiou a você, você é escolhida, você precisa entender. E só quando você derrubar o pilar do ego é que você vai poder estar posicionada na galeria dos heróis da fé. Vocêzinha, desse jeito maluco, impulsivo, Deus está te amando. Ei, você faz parte da galeria dos meus heróis, daqueles que são heróis não por eles mesmos, mas porque entenderam que não era sobre eles, que era sobre mim. Heróis da fé não são homens que têm superpoderes. Heróis da fé são homens que contaram com o superpoder de Deus, mas não só para eles mesmos. Senão estaria na galeria dos heróis da fé os leprosos, a hemorroísa. Não.
não é só sobre viver milagres. É sobre ser portadora do plano de Deus e estabelecer o assim na terra como no céu. Uau! Uau! Obrigada, Senhor. Obrigada porque você está no controle. Obrigada, Senhor, porque a tua história não acaba na cruz, acaba na ressurreição. Obrigada porque a história de Sansão não acaba com ele sendo o bobo da corte e o Dagon vencendo. Não, Senhor, nós agradecemos porque os teus propósitos serão cumpridos nas nossas vidas. Senhor, mas nós não queremos esperar os últimos 5 minutos da nossa vida para cumprir aquilo que o Senhor tem. Não, Senhor, nós queremos cumprir hoje tudo o que o Senhor tem para nós. Senhor, tudo o que o Senhor tem para nós. Abre nos nossos olhos, Senhor. Nos posiciona, Deus. Faz com que a gente não ande em círculo. Faça com que o nosso coração esteja rendido aos teus planos. Nós nos arrependemos dos nossos planos e nós queremos viver, Senhor, nada menos do que tudo que o Senhor sonhou para nós. Nós estamos aqui como ministros teus, Senhor. Ministros teus, e os nossos dons estão colocados agora, Senhor, diante de ti, para que a sua vontade seja cumprida, para que a sua vontade seja cumprida. Viver só para nós é muito pouco, Senhor. Nós queremos viver para tudo que o Senhor tem, para todos que o Senhor nos confiou. Faz isso, Deus, faz isso, Deus. Nós precisamos de ti. Nós não queremos esperar o último minuto, assim como Sansão. Não, Senhor, nós queremos ter uma vida inteira vivendo os teus propósitos, os teus milagres, sendo portadores de bênçãos, Senhor, e tendo visão do que o Senhor está realizando em nós e através de nós. Nós não queremos andar cegos, nós queremos andar com visão, nós não queremos andar em círculos, nós não queremos sofrer os mesmos problemas, as mesmas guerras, as mesmas brigas. Não, Senhor, nós queremos andar e sermos aperfeiçoados de glória em glória, de glória em glória. Senhor, nós não queremos andar como bobos da corte do inferno, à mercê dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, do nosso ego, do nosso egoísmo. Não, Senhor, nós queremos estar posicionadas como cidadãs do céu. Ô Espírito Santo, fala em nós, age em nós, toca através de nós. Usa-nos, Espírito Santo, que haja uma revolução. Porque mulheres de fé estarão posicionadas, cheias de propósito, para massacrar o inferno e trazer a verdadeira liberdade para o povo de Deus. Oh, Senhor, é isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não assistiu algum capítulo da série do Sansão, assista. O Senhor está falando ao teu coração. Mas eu quero te pedir para pessoas que você sabe que estão acompanhando a série do Sansão, que ela não deixe de assistir o grande finale do Senhor. Mas o final do Sansão é o nosso começo. Não é o nosso final, é o nosso começo. Nós começamos aqui, libertos. Nós começamos aqui entendendo o que Sansão só entendeu no último minuto. Nós começamos por esse entendimento, por essa graça. Esse é o nosso Deus. O final da história de Sansão é o começo da nossa. Comece agora, hoje, diferente. Diferente. Sansão massacrou o inferno e deu a vida dele para que eu e você pudéssemos viver e compreender que Deus tem propósitos maiores em nós e através de nós. Amém, amém, amém. Eu quero te convidar para nesse sábado, 11h30 da manhã, você acompanhar a nossa celebração que vai estar acontecendo ao vivo, online, da nossa celebração de aniversário dos nossos 5 anos. Nós vamos estar juntas, muitas de vocês estarão juntas com a gente lá no Clube de Campo Igaraçu do Tietê, nesse dia incrível que nós vamos passar, do assim na terra como no céu. Mas se você não pode ir, que você possa da sua casa mesmo estar nesse momento de gratidão e de comunhão, de liberação de palavra para nós e para o nosso 5º ano. O número 5 na Bíblia é o ano da graça. Que nós possamos aprender mais sobre essa graça, sobre esse favor imerecido do Senhor. Então, se você estiver na sua casa, que você possa assistir. E se você estiver lá com a gente, que a gente possa estar juntas, num só coração e uma só oração. Um beijo grande. Até sábado.